objetivo é de refletir sobre os limites que temos em relação ao livre-arbítrio, de modo que possamos nos libertar totalmente pelo conhecimento da verdade. Nós começamos pelo princípio evangélico, do conhecer a verdade para que a verdade nos liberte, e que quanto mais nós trabalhamos nessa direção, maior liberdade teremos. Então vamos retomar esse conteúdo na nossa noite de hoje. Antes, porém, vamos fazer a nossa meditação inicial, fechando os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de fazer escolhas, responsabilizando-se por elas e arcando com as suas consequências. Como é para você pensar em seu livre-arbítrio e na responsabilidade que lhe cabe pelas suas escolhas? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. No nosso encontro passado, nós desenvolvemos toda uma série de reflexões acerca desse versículo do Evangelho de Jesus. Em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Antes de nós prosseguirmos com novas questões acerca do tema, vamos recordar esse versículo para nos situarmos, porque nós trabalhamos no encontro passado, os limites do livre-arbítrio quando nós não estamos em sintonia com a verdade. O que nós refletimos no nosso encontro passado foi que Jesus nos faz um grande convite consciencial neste versículo. Que convite é esse? Que leis ele aborda aqui? Basicamente duas leis diretamente. Existem outras implícitas, mas explicitamente é a lei da verdade e lei de liberdade. E ele nos convida a conhecer essa lei, que é a lei da verdade, para que, de posse do conhecimento dessa lei, ela nos liberte. A lei da verdade significa o quê, do ponto de vista profundo? Quando Jesus fala, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. De que lei ele estava falando? Da lei divina, né? Lei divina do ponto de vista singular, ou leis divinas no plural.
E de que se trata a verdade? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Os benfeitores usam o singular, a lei de Deus. Eles poderiam também estar dizer onde está escrita a lei da verdade? Ou onde está escrita a verdade? Poderia ser como sinônimo, como a mesma coisa? Porque no Livro dos Espíritos, Kardec, ele coloca de uma forma não metafórica aquilo que Jesus utilizou de alegoria, não é isso? Não é um fato? Então nós temos o que na nossa consciência? As leis divinas. Nós temos o que por extensão dentro do versículo? A verdade. Então a verdade já existe em nossas consciências, por meio das leis de Deus. A lei da verdade é uma delas. Nós vimos também que o livre-arbítrio, que é o atributo do Espírito, que faz com que ele acesse a lei de liberdade, ele somente será completamente livre em que situações? Superando os 3 níveis de ignorância. Ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar. É isso que significa a verdade nos libertando, né? Porque a verdade, ela deve ser superada nesses 3 níveis: a ignorância de não saber a verdade, a ignorância de não sentir a verdade e a ignorância de não vivenciar a verdade. A partir do momento que nós vamos fazendo exercícios para superar esses níveis de ignorância gradualmente, nós vamos nos libertando. Então, quanto mais próximos das leis divinas, maior a liberdade do espírito. Quanto mais afastado está o espírito das leis divinas, mais ele se sente preso. Preso a quê? Então, se nós agimos em sintonia com as leis, com a verdade, com as leis em nossas consciências, o que acontece com nossa responsabilidade? Nós somos responsáveis por isso ou não? Totalmente responsáveis. Quais serão os efeitos dessa causa de aproximarmos-nos das leis? Quais serão os efeitos? Todo um estado ligado às virtudes conquista, paz de consciência, felicidade, harmonia interior. Essas virtudes conquista que são próprias da pessoa que está se aproximando da verdade. Isso gera para o espírito que sensação ou que sentimento? De profunda liberdade. O estado de felicidade, de paz interior, de lucidez espiritual, que são as virtudes consequência, elas geram um estado de profunda liberdade para o espírito, com todos os sentimentos agradáveis, essenciais, que essa liberdade, esse ato de conhecer a verdade, de se aprofundar na verdade, gera para o espírito. Quando o espírito escolhe, utilizando o seu livre-arbítrio, para se afastar da verdade, para se afastar das leis, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser responsável por essas ações, vai sentir as consequências dessas ações,
E essas consequências são o quê? Ele fica escravizado, ele fica preso às consequências, não é? Quanto mais o espírito se volta para as leis, mais livre ele se encontra. Quanto mais ele se afasta das leis, mais preso ele vai se encontrar. Então ele vai entrar num estado de prisão, de escravização, às próprias consequências dos seus atos. Então o ato é sempre de liberdade, não é? No primeiro momento, o ato não é sempre de liberdade? Mas quando o espírito, nesse ato de liberdade, contraria as leis divinas, ele é totalmente livre? Veja, ele tem a liberdade de escolha. Lei de liberdade. É responsável pelas escolhas que faz. E, ao mesmo tempo, se escraviza às consequências da sua escolha. Então, quanto mais o espírito utiliza da lei de liberdade para se afastar das demais leis divinas, mais ele se escraviza, ele continua usando a lei de liberdade, mas as demais leis ele não está sintonizado. Então, em vez de ele se libertar, ele se escraviza. Quanto mais o espírito, utilizando da lei de liberdade, em sintonia com as demais leis, em sintonia com a lei da verdade, com as demais leis, mais ele se torna livre. Porque o que é liberdade, como Jesus está dizendo aqui? É apenas uso do livre-arbítrio ou é algo muito maior do que o uso do livre-arbítrio? Nós também nós refletimos sobre a questão 115. O que é essa liberdade que Jesus está dizendo aqui neste versículo? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes e cada um tem uma missão. Que missão é essa? De conhecer a verdade. Para quê? Para nos aproximarmos de Deus. Nesse conhecimento nós vamos adquirir a pura e eterna felicidade. Então vejamos, vamos pegar novamente como recordação, para a gente entender o restante do que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Se o Espírito tem um compromisso consciencial que está assinado na nossa consciência, conforme narra a resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos. Ele tem um compromisso consciencial de conhecer a verdade nesses 3 níveis: saber, sentir e vivenciar. Nesse conhecimento, ele vai se aproximando de Deus, assumindo os atributos de Deus, e com isso ele vai se tornar cada vez mais feliz. Então, quando Jesus fala do conhecimento da verdade, e que a verdade nos libertará, ele está dizendo algo muito maior do que apenas o uso do livre-arbítrio. Ele está falando dessa aproximação de Deus, do processo de purificação espiritual que vai acontecer ao longo do tempo, que é a grande missão do espírito imortal. Quando os benfeitores falam, uns aceitam submissos, outros murmuram, aqueles que se submetem são aqueles que buscam se submeter às leis divinas. Submeter-se à missão. Os que resistem, que se revoltam contra a lei, contra a verdade, o que acontece com eles? O que acontece conosco quando nós nos revoltamos contra as leis? O movimento de rebeldia do espírito que faz com que ele se torne o quê? Escravo e não livre. Então o espírito que se afasta da lei, ele pensa que é livre, não pensa? Ele só pensa que é livre.
Ele tem a liberdade de se afastar, sim. Mas se essa liberdade o torna escravo das consequências do afastamento, cadê a liberdade? Quanto mais ele se afasta, mais escravo ele estará das consequências, da dor, do sofrimento, que pelo fato da lei de causa e efeito nos proteger de nós mesmos, cedo ou tarde ele vai cansar desse sofrimento e vai buscar aí a verdade, para que a verdade o liberte. O entendimento deste versículo é fundamental para entender todo o conteúdo. Então, quanto mais aproximarmos-nos das leis, da verdade, nós nos libertamos. Quanto mais nós nos afastamos das leis, nós nos escravizamos. Usamos apenas a liberdade de escolha da rebeldia, mas escravizamos a todas as consequências dessa rebeldia. A verdade são todas as leis. A lei da verdade é uma delas. Entendeu? Assim como existe lei de caridade, lei de amor, lei de justiça, lei da verdade. Todas as virtudes são leis também. Tá? E tem algumas virtudes que elas estão em sintonia com as leis. Não existe uma lei, por exemplo, do discernimento, mas existe a lei de liberdade que nos convida à virtude do discernimento. A lei da verdade nos convida a conquistar a virtude da verdade. No livro Cântico das Virtudes tem uma das mensagens, é a virtude da verdade. Tá? Do livro Cântico das Virtudes da nossa mentora Dália. Então é porque existe uma virtude da verdade que sintoniza com a lei da verdade. Agora, genericamente, é aquela questão que nós estamos trabalhando também. Existem as palavras com lato sensu e com stricto sensu. No nível do lato sensu, a verdade são todas as leis divinas. A verdade que Jesus fala aqui, ele está falando da lei divina, ou das leis divinas no plural. Vamos agora para a questão 845 do Livro dos Espíritos. Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Vejamos que essa pergunta tem um alcance muito grande. Porque muita gente diz que não tem como vivenciar as virtudes, porque a carne é fraca. Já ouviram falar disso? A carne é fraca significa que os instintos sobrepujariam a capacidade de escolha do espírito. É isso que Kardec está dizendo aqui. Se as predisposições instintivas, e as predisposições instintivas dizem respeito ao corpo físico, às manifestações instintivas ligadas ao corpo físico, se isso gera um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio, será que é possível? Os instintos gerariam obstáculo ao livre-arbítrio? Vamos ver a resposta. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-las à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Vejamos o alcance dessa resposta, muito significativa, muito profunda. Os benfeitores começam dizendo que a predisposição instintiva não são do corpo, são de quem? Do espírito.
Então é a carne que é fraca ou o espírito que é fraco? Está fraco, melhor dizendo, né? Quando ele se deixa arrastar pelos instintos, é que o espírito ainda está fraco frente às predisposições que traz. Então não é o corpo que é responsável, porque muitas vezes a gente vai dizer, não, mas o corpo tem muitas necessidades e é preciso satisfazer as necessidades instintivas do corpo. Isso é desculpa do espírito ainda voltado para as questões instintivas. Aqui está muito claro isso. Depois eles dizem que o arrastamento tem a ver com o grau de adiantamento do espírito, mais ou menos adiantado. E aí o que vai acontecer em relação ao arrastamento aos atos repreensíveis? O que eles falam aqui, que está implícito na resposta? Influência obsessiva dos espíritos. A influência obsessiva, ela surge do nada ou de alguma coisa? Das matrizes, das predisposições. Vejamos que ele diz aqui, conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-las à prática de atos repreensíveis. Então, tudo começa no espírito. Se ele tem uma tendência X, essa tendência X é dele. Agora, ele será sempre secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, o espírito que simpatiza com aquela tendência do espírito vão secundá-los naquilo. Então, vão se associar a ele para fomentar nele essas práticas repreensíveis, esses atos repreensíveis ligados a predisposições instintivas. É o que o Lacordaire chama de sócios de dificuldade. E aí, o que acontece? Bom, isso daqui é o que pode ocorrer com qualquer um de nós, porque todos nós que estamos num planeta como o nosso, somos espíritos em evolução. Então, espíritos que ainda trazem as suas predisposições instintivas, devido ao nosso pouco adiantamento moral, muito fortes, muito intensas, em mais ou menor intensidade, mas ainda trazemos. O que nós somos convidados a resistir? E como que se resiste? Dois conceitos que nós trabalhamos no nosso encontro passado também. Utilizando da vontade. A vontade diz respeito a que tipo de força dentro de nós? A força autoevolutiva, né? Então não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Quando o espírito ele exercita a sua vontade para não entrar no movimento de dar vazão às suas predisposições instintivas, ele está focado na força autoevolutiva. E essa força autoevolutiva deve estar em conexão com qual outra força? A força endoevolutiva, que é a força que provém de onde? Das próprias leis na consciência. Então vejamos, se nós temos as leis na consciência, que somos convidados a conhecê-las, investigar essas leis, conhecer essas leis, como nós vimos no nosso encontro passado, para que nós possamos internalizar essas leis em nós, essa verdade em nós, e essas leis, elas nos impulsionam o tempo todo para quê? O que as leis fazem conosco? É uma energia convidativa. Então ela convida o espírito a quê? Então a força endoevolutiva, o que ela faz? Ela convida o espírito
a fazer o quê? A sintonizar com a lei. E como que se sintoniza com a lei? Pelo exercício da vontade, exatamente. Então a energia mental que temos, pensamento, sentimento e vontade, pela energia da vontade de resistir, como ele diz, lembrai-vos de que querer é poder. Então, se eu quero verdadeiramente resistir àquela tendência instintiva, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Quando eu verdadeiramente quero, quando esse querer é da boca para dentro, não da boca para fora, né? Então eu entro em contato com as leis, com a verdade em mim, busco acionar essa verdade pelo meu querer, pela minha vontade. Aí sim entra o exercício das virtudes, porque o exercício da virtude, do discernimento, por exemplo, para usar bem o livre-arbítrio, só vai ser exercitado pela vontade, pela força autoevolutiva, que é o exercício da vontade. Querer é poder. Eu quero isto para a minha vida. Se eu estiver num movimento dúbio, o que acontece? Eu não sei bem se eu quero. Existe isso por o espírito imortal? Não sei bem se eu quero. Existe como prática. Mas esse não sei bem se eu quero é verdadeiro? Na verdade é uma máscara do eu não quero. Não é? É uma máscara do eu não quero. Quando o espírito titubeia e se deixa arrastar irresistivelmente, é porque ele não está acionando o querer verdadeiro. Ele ainda não decidiu o que ele quer verdadeiramente para a vida dele. Então essa é a realidade, né? Não há como a gente ter meia verdade. Eu não sei se eu quero ou se eu não quero. Você já respondeu, você não quer. Porque o querer é muito claro. Por que o querer é muito claro? Porque ele está ligado a quê? À verdade. E a verdade é muito clara, muito lógica, muito viva. Quando nós queremos, nós conectamos com a verdade. E aí o sentimento é de liberdade. Quando nós estamos querendo usar o livre-arbítrio num processo falseado, direcionando aos instintos, a predisposições instintivas, o que vai acontecer lá na intimidade nossa? Há o sentimento de liberdade, apesar da escolha livre? Não há o sentimento de liberdade, apesar da escolha ser livre. Eu escolho não resistir, a dar vazão à predisposição instintiva. Mas o que o espírito vai sentir lá dentro dele? Um afastamento da verdade, um afastamento, sobretudo, de que lei? Com ele mesmo. Lei de amor, justiça e caridade. Esse ato de escolha é desamoroso, injusto e descaridoso com ele. Quando o espírito se deixa levar à prática de atos repreensíveis. Repreensíveis com base em quê? Nós acabamos não falando sobre isso. Repreensíveis com base em quê? As leis da consciência. Repreensível no sentido de que é contrário à lei. Não é um processo que está em sintonia com a lei que gera a verdadeira liberdade do espírito. Por isso que ele não somente se escraviza às suas predisposições instintivas. O que mais que ele se escraviza? Aos espíritos que vão coadjuvá-lo nesse processo.
que simpatizam com essas disposições, que torna o encarnado um escravo das suas próprias ações. Então ele se escraviza às próprias ações e às ações dos espíritos que o secundam. Tem como ele se sentir feliz, de bem com a vida? Tem? Não. Ele pode criar N máscaras, que a coisa é bem assim, que ele vai ficar bem, que vai estar tudo muito ótimo, muito legal, mas é só máscara. Porque lá no fundo, ele sabe que ele está indo contra a verdade dentro de si. Ele não está no movimento de internalização da verdade para que a verdade o liberte. Não está utilizando do seu querer verdadeiro para resistir e conectar-se com a consciência. Kardec faz referência na questão 845 à questão 361. Está no finalzinho aqui. Tem gente que não sabe para que serve esse numerinho que Kardec coloca aqui entre parênteses, e a maioria das pessoas passa batido, né? Nem vai para ver o que se trata. Nós vamos lá, na questão 361. Por isso que estudo sistêmico significa isso. Se Kardec fez uma referência a uma questão entre parênteses, que essas questões estão relacionadas e devem ser estudadas em conjunto. Então, em vez de você pular para a próxima, para terminar rapidinho o livro, vai lá na questão que Kardec está sugerindo, porque ela tem relação e aí você vai entender melhor o significado dela. Então, na questão 361, ele pergunta: qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? Então, as qualidades morais, de onde que elas se originam? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, as nossas predisposições, aí tem a ver com as predisposições instintivas. As predisposições instintivas vêm das impurezas que nós ainda trazemos. E qual é o grande objetivo da vida? Por que estamos encarnados? Para dar vazão às impurezas instintivas ou para sublimá-las? Para sublimá-las. Aí entra a questão que nós acabamos de ver, do querer. Eu quero sublimar essas predisposições instintivas ou eu quero dar vazão a elas? O que eu quero para a minha vida? É uma pergunta muito significativa e importante. Se eu quero me purificar gradualmente, é necessário tomar a decisão nessa direção e trabalhar nesse bem maior, a começar por quem? Por nós mesmos. Então, se eu quero, eu posso. Querer é poder, como dizem os benfeitores. Agora, se eu ainda nem decidi se quero, eu vou ficar mergulhado num processo de escravização das consequências daquilo que eu não quero. Porque alguém quer passar pela dor e sofrimento? Não. Nós não queremos as consequências, mas queremos as causas. E aí? Se as causas são as predisposições instintivas que nós queremos dar vazão, mas não queremos as consequências em dar a vazão, é possível? Dentro da lei de causa e efeito, da lei de liberdade e responsabilidade de causa e efeito, melhor dizendo, nós somos livres para dar vazão? Sim. Somos responsáveis pela vazão que nós dermos aos instintos? Somos. As consequências vêm naturalmente, de acordo com o grau da nossa responsabilidade. Elas virão sempre. Então, se nós não queremos consequências, queremos nos libertar definitivamente, o que a vida nos convida? Nós somos convidados a desenvolver as qualidades morais. As boas qualidades morais. O que são as boas qualidades morais? As virtudes.
nós somos convidados a desenvolver as virtudes. Então, desenvolvendo as virtudes, nós cumprimos as leis. Cumprindo as leis, nós nos libertamos cada vez mais das impurezas que nos conduzem à dor e ao sofrimento. Vamos agora para a questão 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Vejamos, aqui tem uma nuance muito interessante. A lei de liberdade e a lei de responsabilidade é igual para todos? Existe uma lei de igualdade, não existe? As leis funcionam de forma igual para todo ser humano? Não. Por que que não? Quanto mais evoluído, mesmo que seja intelectualmente, mais responsável. Então, significa que a lei de responsabilidade varia de acordo com o nível de adiantamento do espírito. A lei de liberdade também? Também. A liberdade do espírito no início da sua evolução é muito pequena ainda. Como eles dizem aqui, a liberdade é suas necessidades, normalmente necessidades mais materiais, necessidades de alimentação, de reprodução. E à medida que vai ampliando a inteligência, a liberdade vai ampliando também. No nosso nível evolutivo, como se dá a lei de liberdade e lei de responsabilidade? É pequena, grande, média? Comparado aos homens primitivos, é bastante grande. Tanto a liberdade de escolha, quanto a responsabilidade pelas escolhas feitas. Quanto mais esclarecidos nós formos sobre a verdade, maior o quê? O que será? Maior a nossa responsabilidade. Agora, adianta não se esclarecer? Porque tem muita gente que diz assim, então não vou estudar as leis divinas, porque aí eu posso dar vazão aos sentidos, aos instintos, porque eu não conheço. Então, se eu não conheço, eu posso dar vazão. Funciona assim? Isso significa negar para si mesmo o conhecimento. E Jesus indica muito claro, conhecereis a verdade vos libertará, como um convite. Podemos desprezar o convite? Podemos. Podemos porque temos o livre-arbítrio para desprezar o convite. Mas, podendo aceitar e tendo tudo para aceitar, a responsabilidade vai ser pequena ou grande? Muito grande. Então não adianta fugir. Não, eu não vou nem lá no estudo reflexivo, porque eu aumento a minha responsabilidade, porque eu aumento o conhecimento. Não adianta, porque o convite está para todo mundo. E se não aceitamos o convite, somos responsáveis por não aceitar. E aí as consequências vão ser de acordo com o nível de evolução que temos, ou de convite a evoluir que temos. Então serão as consequências sempre naquele nível. Então não há esse ato de irresponsabilidade, vai gerar uma escravização ao próprio sofrimento atinente a não ter buscado a verdade. Então não há pessoa nesse momento evolutivo da humanidade que não esteja sendo convidado
convidado de uma forma muito intensa pela ciência, pela religião, pela filosofia, a adentrar-se na verdade. Se a pessoa não tiver um movimento religioso, a ciência está mostrando por A mais B, através de obras muito significativas, a verdade espiritual, a verdade das leis. Nós já falamos aqui num seminário de um livro fantástico que saiu recente, chamado Uma Prova do Céu, que fala das leis divinas, de todo o processo de conhecimento do ser humano. E é um livro científico de um psiquiatra americano, aliás, um neurologista americano, neurocirurgião, que teve uma experiência de quase morte. Você vê a verdade sendo colocada para qualquer pessoa, mesmo que ela tenha aversão à religião, por exemplo. Uma prova para o céu. Se a responsabilidade será sempre medida pela intenção, a responsabilidade vai estar de acordo com o ato praticado. Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma questão que Kardec faz a São Luís. Muito interessante a resposta. Ele pergunta: se uma pessoa pensa em fazer o mal e o pratica, outra que pensa em fazer o mal, praticar o mal no sentido genérico, né? Uma atitude contrária à lei divina, e não o pratica, qual o nível de responsabilidade das duas? A primeira, ainda está por evoluir. A segunda já está num processo de evolução. E se ela nem pensa em praticar o ato, significa que ela já evoluiu. Então, na sua questão, se a pessoa tem a intenção de praticar e não pratica, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está exercitando a vontade para cumprir as leis, desenvolvendo a virtude. É esse o caminho que nos cabe. É esse o caminho de realmente evoluir. É o que nós vimos na questão anterior, da pessoa resistir ao mal, ela resistir aos instintos. O que ela acontece com ela? Ela usa o seu querer para resistir. O desejo é de dar vazão, mas ela utiliza o querer para resistir. Quanto mais ela faz isso, mais ela vai se purificando. E o nível de responsabilidade dela é de acordo com essa possibilidade já que ela tem. Se ela já tem tudo para resistir e não resiste, vai dar vazão, ela é mais responsável ainda do que aquele que ainda não consegue, ainda não tem valores internalizados para resistir, que dá vazão. Então, por exemplo, a pessoa que está, é o que tem a ver com a questão aqui. A pessoa que está ainda voltada ao instinto, que ainda não evoluiu e dá vazão, por exemplo, às suas predisposições instintivas, ela tem menos responsabilidade do que aquela que já conhece a verdade, pelo menos no nível do saber, que já pode fazer exercícios para resistir e não resiste, dá vazão da mesma forma. Então é aquilo que está aqui no final do texto: és mais responsável pelo que faz do que um selvagem é pelos seus atos. É claro que nós estamos falando aqui de espíritos que ainda não tiveram contatos maiores com a verdade, não daqueles que, tendo possibilidade de ter o contato, desprezam esse contato. Esses também já são responsáveis pelo próprio desprezo que estão fazendo com a própria verdade. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, tudo passa pela lei de liberdade, lei de responsabilidade, e a lei de causa e efeito vai sempre trazer os efeitos de acordo com o nível de responsabilidade que temos e pela condição que nós temos de exercer o livre-arbítrio. Então, porque as leis elas se somam e são solidárias.
Uma lei nunca vai funcionar sozinha. Por exemplo, a lei de causa e efeito nunca vai funcionar independente da lei de responsabilidade. Então, por exemplo, um selvagem que tira a vida de alguém, a lei de causa e efeito vai ser muito mais branda com ele do que seria com qualquer um de nós. Por quê? Pelo nível de conhecimento que gera o quê? Que gera a responsabilidade. Então, quanto mais conhecedores da verdade, maior a nossa responsabilidade. Aí é o convite da vida para que nós resistamos às nossas tendências instintivas. Quando resiste, tem o prazer de adquirir a virtude? Sim, sem sombra de dúvida. Porque o exercício da virtude e do discernimento, fazendo a melhor escolha, vai proporcionar para nós a alegria e a felicidade proporcional àquela resistência. Você teve o ímpeto de dar vazão ao desejo puramente instintivo. Você teve a possibilidade e mesmo assim escolheu não fazer. Isso gera para o espírito um sentimento de dever, de bem-estar muito grande, né? Então, quanto mais nós exercitamos isso, mais o bem-estar, a alegria de estar resistindo ao mal, agindo no bem, vai ser muito significativa para o espírito. E só um parêntese, só uma continuidade, para não perder o raciocínio. É isso que vai fazer com que o espírito se sinta estimulado a cada vez mais a fazer o bem, a resistir ao mal, a buscar isso. Porque quanto mais ele age assim, maior prazer essencial ele sente. Então aquele prazer profundo que vai completando, vai preenchendo o espírito de sentido existencial. Então isso deve ser buscado sempre em nós. O próprio mecanismo das leis. Ao aprender aquele mecanismo das leis, a pessoa vai se alimentando com as leis. Isso que é a essência do conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais nós vamos apreendendo o significado das leis divinas, mais livre nós nos sentimos. E aí nós usufruímos essa liberdade por meio do quê? Como que nós usufruímos dessa liberdade? Está lá na questão 115. Da felicidade. Não ainda a pura eterna felicidade, mas a felicidade relativa do espírito em evolução. Então, quanto mais nós caminhamos nessa direção, mais felizes seremos. Então, o comentário que nas pequenas coisas que nós vamos aprender a fazer esse exercício, sim. Então, nas pequenas coisas que nós vamos fazendo exercício, de exercício em exercício, nós vamos ampliando as nossas capacidades e aprimorando cada vez mais as possibilidades de resistência. Questão 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Uma posição que nós ocupamos na sociedade. Por quê? Vamos refletir profundamente na pergunta para entender bem a resposta. Há muitas pessoas que dizem assim: nós não podemos agir desta forma porque a sociedade não permite. Porque a sociedade é assim, porque a sociedade é assado. Não existem muitas pessoas que utilizam essa desculpa. Mas a sociedade assim exige que nós tenhamos este ou aquele comportamento, esta ou aquela forma de agir. A pergunta: a sociedade é uma entidade abstrata? É uma entidade absoluta? Ou é uma entidade que é feita a partir de pessoas? É uma sociedade, é uma entidade feita a partir de pessoas. Pessoas em conjunto formam a sociedade. Se a sociedade tem os seus costumes, esses costumes são o quê?
Eles não são resultado da somatória das pessoas que fazem aquela sociedade? Nós estamos sendo convidados, nesse momento evolutivo da humanidade, a criar uma nova sociedade ou não? Sim. Mudar os paradigmas para uma sociedade mais focadas nas virtudes, nas leis divinas. Não é isso que nós estamos sendo convidados? Não é isso que Kardec fala na terceira fase da doutrina espírita, que é da transformação moral? Então, essa é a realidade. Então, Kardec está perguntando aqui se a posição social, essa sociedade, cria obstáculos à inteira liberdade dos nossos atos. Vamos ver a resposta. É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. O que os benfeitores quiseram dizer aqui nesta afirmação negativa? Eles falam o seguinte: Deus deixa a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Que existem obstáculos sociais, é inegável que existem, não existem? Os próprios costumes sociais, uma sociedade materialista, uma sociedade hedonista, que cultua o prazer pelo prazer, que é superficial, consumista, focada em questões materiais, trazem obstáculos. Uma sociedade assim traz obstáculos para aqueles que compõem essa sociedade. A nossa sociedade é assim? Agora, participar ativamente de uma sociedade assim depende de quem? De nós mesmos. Então, se nós não fizermos nenhum esforço para vencer os obstáculos dessa sociedade, o que nós seremos nessa sociedade? Mais um a ser consumista, hedonista, buscar o prazer a qualquer custo, né? Viver para o prazer que a sociedade permite, que a sociedade, inclusive, é permissiva nisso. Prazer, consumo, superficialidade, glamorização do álcool, do sexo, de tudo. Não se transformou tudo isso em glamour e que as pessoas que fazem são normais e as que não fazem são anormais? Para a sociedade, de modo geral, sim. Isso constitui obstáculo para a nossa evolução? Constitui. Porque nós somos espíritos já libertos disso? Se fôssemos, não estaríamos encarnados num planeta de expiações e provas, nessa sociedade, concordam? Nós não estaríamos encarnados nessa sociedade se nós não tivéssemos nada a ver com ela. Mas nós estamos aqui para cultuar esses valores? Não estamos. Então, por isso que os benfeitores dizem aqui, quando nós não fazemos esforços para vencer esses obstáculos da sociedade hedonista, materialista, superficialista, nós seremos muito responsáveis por isso e passaremos pelas consequências. Ao contrário, se nós fizermos todos os esforços, conectando a nossa força autoevolutiva com a força endoevolutiva que provém das leis, nós vamos cada vez mais aprender a agir com amor, justiça e caridade, praticando a lei divina, superando a todos os convites perniciosos da sociedade. Ao fazer isso individualmente, o que vai acontecer? Se cada um de nós resolvermos fazer isso, esforços nessa direção, superando o hedonismo da busca do prazer pelo prazer, superando o materialismo da busca das questões materiais por querer cada vez mais coisas materiais, o superficialismo frente à vida. Se cada um de nós fizer esforços nessa direção, o que vai acontecer com a sociedade? Ela muda, né? É a isso que nós estamos aqui para fazer.
É para isso que o Espiritismo existe em nossas vidas. Não é para que sejamos espíritas de Araque, daquele que vai no centro, é bonitinho, bonzinho no centro, tudoinho no centro, e lá fora nós somos como qualquer um da sociedade. Nós participamos de tudo que a sociedade tem, sem nenhum constrangimento. Podemos fazer isso? Podemos, porque existe a lei de liberdade. Nos convém fazer isso? Não. Por isso que nós somos convidados a fazer esforços para mudar a sociedade, mas não como um Dom Quixote que quer mudar a sociedade por fora, como alguém que muda a sociedade mudando a si mesmo, trabalhando consigo mesmo para se tornar uma pessoa melhor. Vejamos a questão 863, é um desdobramento da anterior. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? É tudo o que nós falamos em relação à sociedade, né? Então, a sociedade, ela não tem uma visão das coisas, e isso faz com que o nosso livre-arbítrio fique tolhido? Faz ou não? Cria obstáculos ao livre-arbítrio? Cria obstáculos. Agora, cria impedimentos? Não. Vamos ver a resposta, que também é muito significativa. São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderia libertar-se de semelhante jugo. Então, aqueles que agem com hedonismo, com materialismo, com superficialismo numa sociedade, não é responsabilidade da sociedade essa escolha, é deles mesmos. Eles se submetem ao costume porque se compraz com o costume. Então, qualquer um de nós que estivermos num movimento sensualista nessa sociedade, sensualista, é porque nós queremos agir com sensualismo. Nós desejamos agir com sensualismo. Ainda não decidimos a sermos virtuosos nessa área. É necessário reconhecer. Não vamos dizer, mas a sociedade é assim. Eu me comprazo com a sociedade quando eu faço esse tipo de escolha. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusar os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns, em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Aqui os benfeitores tocam num ponto muito importante. Se a sociedade, de um modo geral, as pessoas na sociedade agem dessa forma, nós consciencialmente podemos agir de outra forma? Podemos e devemos agir de outra forma. Se uma sociedade se a nossa sociedade está hedonista, materialista, superficialista, nós somos convidados a criar uma sociedade profunda, uma sociedade espiritualista, focada na espiritualidade, na religiosidade, focada no prazer da evolução do espírito imortal, não do prazer sensualista do hedonismo. Esse é o convite. Agora, aceitar esse convite significa que nós vamos afrontar aqueles que não se coadunam com essa ideia?
É o que os benfeitores colocam aqui. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião. O outro pode ter direito à opinião dele e fazer aquilo que lhe aprouver. Nós não somos convidados a levantar bandeiras para agir assim ou assado, mas devemos, por consciência, agir de conformidade à nossa consciência, às leis divinas da nossa consciência. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. O que eles estão falando aqui? Aqueles que buscam ser responsáveis, equilibrados, agir diferente da sociedade, como que eles vão ser vistos? Nós falamos aqui ET, né? Porque na época de Kardec não tinha o ET. Aqui ele fala do animal curioso, vai ser apontado a dedo como um animal curioso, como alguém estranho, esquisito. Mas isso afeta aquele que tem plena consciência de si? Não afeta. Mesmo que for taxado de diferente, de ET, de chato, do que for, né? Do que for, a pessoa, ela trabalha aquilo por autoconsciência. E a autoconsciência não diz respeito aos outros, diz respeito à própria pessoa, ao que ela está buscando na vida. Se outro vai taxá-la dessa ou daquela maneira, pouco importa. Quanto a acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala, a escala conforme a sociedade, né? As pessoas que não fazem aquilo que a sociedade, entre aspas, determina, não são mal vistas, não são colocadas lá embaixo, às vezes até desprezadas. É isso que eles estão falando. A pessoa, entre aspas, desce voluntariamente sem murmurar, porque não é descer do ponto de vista divino, é descer de que ponto de vista? Da sociedade humana, dessa sociedade corrompida. Aquele que não se corrompe numa sociedade corrupta é visto como idiota, como imbecil, né? Ocupa, do ponto de vista social, uma posição baixa. Mas se a pessoa está consciente, qual é a importância do que o outro pensa sobre ela? Nenhuma. Questão 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? É a última questão desse encontro. E aí? Temos livre-arbítrio desde que nascemos? O livre-arbítrio, sim, mas limitado à condição da idade que temos. Vejamos, há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, o livre-arbítrio da criança é relativo às questões puramente materiais, da vida infantil. A criança, às vezes, por exemplo, um determinado alimento, ela tem o livre-arbítrio de recusar aquele alimento? Ela tem o livre-arbítrio, ela pode recusar, né? Os pais têm o livre-arbítrio de insistir que ela coma, se for necessário para ela, tem o livre-arbítrio de insistir, né? Toda essa questão do livre-arbítrio da criança é muito relativa, é da mesma forma que o espírito na condição infantil, no início da evolução. Aqui a idade é infantil. É claro que isso varia de acordo com o nível de evolução da criança. Existem crianças que são tão evoluídas espiritualmente que rapidamente ela já começa a fazer as escolhas adequadas e deslancha.
É uma minoria, né, das crianças mais prodígios, crianças mais evoluídas, mas existem, né, porque a questão não é da idade biológica propriamente dita, é da idade psicológica, daquele espírito que está sendo convidado a se renovar. Mas há um limite do livre-arbítrio. É muito importante isso, a questão do limite do livre-arbítrio na infância, porque hoje há uma cultura da permissividade na educação dos filhos, nas escolas, na família, há uma permissividade muito grande. E aí o que acontece? Os adultos que deveriam fazer as escolhas daquilo que é melhor para as crianças não fazem. E as crianças que fazem a escolha do que querem comer, do que elas querem vestir, até da escola que elas querem estudar, a criança que são levadas para ver se ela gosta da cor, se ela gosta da escola, como se elas tivessem capacidade para isso. Não há capacidade ainda. O adulto acaba sendo comandado pela criança, numa inversão de valores muito grande. No significado das leis divinas em nossas vidas, na parte atinente à família, nós estudamos isso, que o livre-arbítrio da criança é relativo ao nível de evolução da idade dela, e o adulto é que deve direcionar até que a criança tenha capacidade de abstração para fazer escolhas. Começa na segunda infância, de uma forma bem relativa. Na adolescência, o livre-arbítrio vai se ampliando até a vida adulta, numa escala crescente. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o significado do livre-arbítrio em sua vida? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre os limites do livre-arbítrio, que está relacionado com o exercício ou não da vontade. Quanto mais você se conecta com as leis por meio da sua vontade, maior a liberdade. Quanto menos você se conecta com as leis por não utilização da vontade, mais você se escraviza às próprias limitações. Como você se sente em relação às suas escolhas? A responsabilização e o esforço que tem feito para exercitar a vontade de se conectar com as leis divinas? Você a tem utilizado para a sua evolução, desenvolvendo as virtudes pelo cumprimento das leis? Como anda o exercício da sua vontade? Avalie-se com autenticidade. Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado?
Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.